Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Mundo Boleiragem. E hoje vamos falar de Campeonato Brasileiro. Finalmente a 32ª rodada acabou e vamos atualizar a tabela para vocês, ver as pretensões de cada time após essa rodada, beleza? Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Ei, pera lá, espera um pouquinho. Primeiramente, se inscreva no canal, ativem o sininho para receber conteúdos exclusivos na hora. A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro finalmente acabou. Começou na sexta-feira e terminou ontem, quarta-feira. Ontem finalizou ali com mais dois jogos, né? Dois jogos importantes também, né, para a tabela. E são os jogos entre Cruzeiro e Flamengo e Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. O que se viu ontem foi dois jogos muito morno, né? Tanto Cruzeiro e Flamengo, quanto Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Falando primeiramente sobre Cruzeiro e Flamengo, vamos dividir a tela aqui, tá? Para mostrar os gols para você, enquanto a gente comenta sobre as duas partidas. Então, Cruzeiro e Flamengo, né? Foi um jogo na casa do Cruzeiro. E foi um jogo assim onde o Cruzeiro começou melhor, né? Atacando o Flamengo. E o Flamengo aos poucos foi encaixando e não deixando o Cruzeiro jogar mais. Mas assim, não foi nada de um time mandou mais pro outro, equilíbrio e tudo mais. Foi um jogo muito morno, onde a equipe do Flamengo estava com um time alternativo, né, devido à final da Copa do Brasil. Então tinha alguns titulares, com alguns reservas, alguns jogadores que não jogavam faz tempo, né, e estavam há muito tempo ali no banco de reservas. O caso ali do Davi Luiz, né, o zagueiro, experiente, mas que não está no seu auge, né, não está na sua melhor forma, então por isso ele é banco de reservas, assim como o Fabrício Bruno, que até pouco tempo era até convocado para a seleção brasileira. Então o que se viu foi um Cruzeiro que já vem demonstrando nas últimas rodadas aí com pouco poder de ataque, né, e um time muito sem pegada, vamos dizer assim, tá? Tá ali no meio da tabela ali entre os 10, mas parece que não tem pretensão nenhuma no brasileiro de alcançar lugares maiores, né, posições maiores aí. E o Flamengo que briga para ficar no G4. Então, Davi Luiz ali, após uma falta sofrida ali na entrada da área, ele pegou a bola, inteligentemente reclamou da barreira com o juiz. O juiz logo captou, Davi Luiz já foi lá e bateu no meio da barreira, no canto esquerdo de Cássio, que não teve chances de pegar a bola. Com isso, o Flamengo venceu o Cruzeiro de 1-0 e volta para o G4. O Cruzeiro ficou ali na mesma posição, tá? Vamos falar da tabela daqui a pouco. Agora, mudando de partida. Sobre Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, é um jogo assim que você não espera já muita coisa. O Atlético Goianiense praticamente está rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? Joga mais ali para demonstrar os jogadores mais jovens, que sabem jogar bola, para ficar o ano que vem. E o Atlético Mineiro, visando a Copa do Brasil, foi com seu time inteirinho reserva, né? O Atlético Mineiro, que está em desvantagem na Copa do Brasil e joga na sua casa para tentar reverter o placar. Então é compreensível colocar o time reserva contra o Atlético Goianiense, sendo que o Atlético Goianiense é um time muito fraco, né? E está ali praticamente rebaixado na última posição do Campeonato Brasileiro. Mas, né, como futebol, nem tudo se resolve antes, né? Tem que deixar o jogo rolar, não é a tabela que manda, a gente já viu isso no Clássico Paulista. O Atlético Goianiense foi lá e ganhou do Atlético Mineiro de 1-0 com gols 44 minutos de Janderson. Então, gente, o Atlético Goianiense conseguiu esse triunfo e pode ser que na próxima rodada deixe a última colocação dependendo do resultado, tá? Isso a gente vai ver agora com tabela atualizada. Vamos lá?
Bom, pessoal, vamos falar então da tabela, tá? Como que ficou aí após a 32ª rodada completa, tá? Vamos começar pelos 10 primeiros colocados, tá? Como eu havia dito aí nos conteúdos, nos vídeos anteriores, o Botafogo disparou na liderança nesse finalzinho de campeonato, com 6 pontos de vantagem para o Palmeiras, tá? Então, vamos dizer assim, praticamente o Botafogo vai ser o campeão. Sabemos que futebol pode acontecer de tudo, mas o Botafogo está encaminhando tudo para que isso ocorra. Além dos 6 pontos de vantagem, ele tem 2 vitórias a mais que o Palmeiras. Né? O saldo de gol está igual, mas as 2 vitórias são o primeiro critério ali em caso de empate de pontos, tá? Que eu acho bem improvável que aconteça. Em segundo lugar, então, vem o Palmeiras com 61, em terceiro, Fortaleza com 60. Esses são, para mim, os 3 ali que brigariam por título, mas o Botafogo já mostrou que Palmeiras e Fortaleza não vai ter chance. Em quarto, para fechar o G4, é o Flamengo, né, que ganhou ontem, que está com 58 pontos. Em quinto, vem o Internacional, que está na briga pelo G4 ainda, com 56 pontos. E em sexto, o São Paulo, com 54 pontos. Ali fecha o G6, que são os 4 primeiros vão para a Libertadores e os 2 que vão para a pré-Libertadores. Mas São Paulo e Inter tem muita chance ainda de chegar no G4, tá? Principalmente o Internacional, que vem aí muito bem na tabela. Em sétimo, o Bahia, com 46 pontos, aí já está longe do São Paulo, né? Para mim, os 6 primeiros vão ser esses mesmo. Depois o Cruzeiro, com 44 pontos em oitavo. Em nono, o Vasco, com 43. E em décimo, para fechar os 10 primeiros, Atlético Mineiro, com 41 pontos, tá? Então, assim, o Botafogo pega o Cuiabá dentro de casa na próxima rodada. Então, provavelmente, mais uma vitória do Botafogo. E vai afundar de vez o Cuiabá. Né? O Palmeiras enfrenta o Grêmio, dentro de casa também. O Fortaleza enfrenta o Vasco, dentro de casa. E o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro, de novo, dentro de casa. Já o Internacional pega o Fluminense, dentro da sua casa. E o São Paulo vai pegar o Atlético Paranaense também dentro de casa. Então veja que os 6 primeiros colocados jogam dentro de casa na próxima rodada. Pode sim confirmar a tabela, a continuação dessa tabela mesmo. O Bahia enfrenta o Juventude fora de casa. O Cruzeiro pega o Criciúma dentro de casa. E o Vasco enfrenta o Fortaleza, como já falei, né, fora de casa. E o Atlético Mineiro, que está em 10º, pega o Flamengo. Tá? Então, aqui, né, o que pode acontecer nessa tabela? Ali na frente, nada vai mudar, tá? Na próxima rodada. Isso eu garanto para vocês. Botafogo vai continuar em primeiro, Palmeiras em segundo, terceiro, Fortaleza. Tá? E agora a briga maior está nesse meio de tabela para baixo. Então vamos mostrar agora os 10 últimos colocados. Então, pessoal, aqui nos 10 últimos colocados, tá? Começamos com o Grêmio ali, né? Em 11º, com 39 pontos. O Vitória está em 12º, com 38 pontos. E o Vitória é o último ali que vai para a Sul-Americana, tá? O Corinthians vem em 13º, com 38 pontos também. Logo abaixo, 14º Fluminense com 37 e Criciúma com 37 em 15º, tá? Em 16º, Bragantino com 35 pontos, né, fora da zona de rebaixamento, uma posição ali. E na zona de rebaixamento temos Atlético Paranaense com 34 pontos, Juventude com 34 pontos, Cuiabá com 28 pontos e na última colocação Atlético Goianiense com 25 pontos. Lembrando que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos, que é contra o Atlético Mineiro. E se o Atlético Paranaense vencer esse jogo a menos, né, pode deixar a zona de rebaixamento, empurrando o Bragantino ali para dentro da zona. Certo? Então, assim, qual que é a briga ali embaixo? O que eu falei para vocês sobre a vitória do Atlético Goianiense que pode deixar a última colocação? Porque simplesmente no próximo jogo, o Cuiabá, que é o penúltimo, pega o Botafogo fora de casa. E o Botafogo brigando por título e do jeito que vem jogando, com certeza vai ganhar do Cuiabá. Ganhando do Cuiabá, Cuiabá mantém os 28 pontos e 6 vitórias no campeonato. O Atlético Goianiense joga contra o Bragantino dentro de casa. E o Bragantino vem muito mal, tanto que está ali na beira da zona de rebaixamento. Se o Atlético Goianiense ganhar, ele chega a 28 pontos, só com 7 vitórias. E com isso empata o Cuiabá em ponto, mas passa uma vitória na frente
deixando a lanterna próximo do fim do campeonato, que ninguém esperava. E coloca o Cuiabá ali na última posição. E digo mais, o Bragantino, o Atlético Goianiense ganhando, ele chegando a 28 pontos, ele fica a 6 pontos, a 7 pontos do que está fora da zona de rebaixamento. E com isso, matematicamente, ele tem chance de escapar da segundona. Matematicamente. Tá? Eu acho meio que impossível, né? Mas quem dava como Atlético Goianiense ele já rebaixado, que ia perder para todo mundo, não é bem assim. Ele está tirando ponto de alguns adversários aí no final. E isso sempre ocorre todo ano no Campeonato Brasileiro. Né? O último colocado começar a tirar pontos ali no finalzinho. Bom, mais acima ali, uma outra briga que está muito boa é agora para a Sul-Americana e pré-Libertadores. O que acontece, gente? O G6, que é hoje, né, que classifica 4 para Libertadores e 2 para pré-Libertadores, pode virar G9. Tá? Vou cortar aqui, dividir a tela para explicar para vocês melhor. G6 ele pode virar G9. Por quê? Domingo já, né, vamos ter a final da Copa do Brasil, o segundo jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos supor que o Flamengo, né, confirme ali a vantagem e seja campeão em cima do Galo. Ele está em quarto lugar. Só que a Copa do Brasil já dá uma vaga para Libertadores. Ou seja, a vaga dele de Libertadores do Campeonato Brasileiro passa para quem está atrás. Certo? Então, era G6, já passa a ser G7. Então, abre mais uma vaga para pré-Libertadores. Correto? Tá, virou G7. Temos a final da Libertadores, certo? Entre Atlético Mineiro e Botafogo. O Botafogo, que é o favorito, que pode ser o campeão, se ele é campeão da Libertadores, ele já garante vaga para a próxima Libertadores. E com isso, a vaga dele do Campeonato Brasileiro passa para outro. Ou seja, vira G8. Tá? Aí já está praticamente certo o G8, vamos dizer assim. Fechamos o G8 ali. Hoje, né, como eu mostrei na tabela para vocês, no G8, o oitavo colocado é o Cruzeiro. Tá? Então vejam bem, o Cruzeiro está na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está na final da Sul-Americana. Vamos supor que o Cruzeiro seja campeão da Sul-Americana. A Sul-Americana dá uma vaga para a Libertadores. Já que o Cruzeiro está com uma vaga no Campeonato Brasileiro, ele passa para outro. E quem que ganha essa vaga é o nono colocado, que hoje é o Vasco. Certo? Aí viramos o G9. Onde os 9 primeiros colocados ali do Campeonato Brasileiro vão para a Libertadores. Que não seja direto, mas vá para uma pré-Libertadores, no mínimo. E o Vasco tem 43 pontos, certo? O Atlético Mineiro, que vem logo atrás, tem 41. Em seguida, Grêmio com 39, Vitória e Corinthians com 38. Do Corinthians, que é o 13º colocado, até o Vasco, são 5 pontos de diferença, pessoal. Então, são 2 jogos, tá? Então, esse G9 tem chance do Corinthians, que estava brigando para não cair, ir para uma Libertadores, né? Isso estão falando do Corinthians porque ele é o último ali com 38 pontos, pode ter a chance. Tem o Fluminense com 37, né? O Criciúma com 37, mas o Corinthians está 5 pontos, seriam 2 jogos. Isso que o Corinthians ainda enfrenta o Vasco, enfrenta o Cruzeiro, enfrenta o Vitória, que é na próxima rodada, tá? E enfrenta o Grêmio. Então ele tem muitos confrontos diretos com esses que estão acima ali para poder entrar nesse G9, caso ocorra esses campeões. Então veja como a tabela ainda pode acontecer muita coisa e podemos ter surpresas até o final do campeonato, tá? Mas é isso, pessoal, tabela atualizada para vocês, né, com jogos aí que terminou. E voltamos num próximo conteúdo aí falando sobre a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. Beleza? Ficamos por aqui. Não se esqueçam, se inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber todos os conteúdos em primeira mão. E nos sigam nas redes sociais também, TikTok, Instagram e Kawaii, @Mundo Boleiragem. Tá joia, pessoal? Ficamos por aqui e até logo. Valeu!